E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes, estamos de volta aí com nossos tutoriais de informática para concurso. E olha só, esse informática para concurso não é para uma área específica, é para várias áreas aí onde o conteúdo é universal, tá certo? E essa dica de hoje, essa aula de hoje, ela vai ser baseada em uma questão, que porventura é da banca aí da Instituto Machado de Assis, que vai fazer aí, a prova de Paço do Lumiar, a prova aí, do concurso de Paço do Lumiar do Maranhão, tá certo? Município do Maranhão. E olha só, a questão é a seguinte, Vamos lá para a seguinte questão. Sobre os registradores. E essa questão ela foi corrigida, ela foi comentada aí, nas turmas presenciais, tá certo? E vai servir como uma forma de revisão para a galera que não entendeu um pouco, ou que quanto mais vai ver determinado assunto, melhor vai assimilar, tá certo? Quanto mais você verificar os assuntos, quanto mais você estudar, quanto mais você bater naquela tecla, mais rápido você vai assimilar, não esquecendo tão fácil aí, as aulas, tá ok? Então, vamos lá para a questão aí da banca do Instituto Machado de Assis, tá? Olha só. Essa prova ela foi feita para auxiliar administrativo, técnico administrativo, tá? Então, questão sobre os registradores. Primeiro, baseado nos registradores, seria certo eu falar que é uma memória lenta, que é uma memória rápida, que é uma memória de baixo custo, que é uma memória de alto custo, que é uma memória volátil ou que é uma memória não volátil. Então, eu vou ter que assinalar se as questões estão afirmadas com a letra A, 1, 2 e 3 estão corretas, se a letra B, 1, 3 e 5 estão corretas, se a letra C, 2, 4 e 6 estão corretas, ou a letra D, 2, 4 e 5 estão corretas, ok? Então, para a gente responder essa perguntinha, nós vamos ver que tipo de memória é registradores. O que são registradores? Onde estão os registradores, não é verdade? De onde vem, para onde vai, Então, olha só, os registradores, eles estão dentro do processador. Os registradores é um tipo de memória que está dentro dos processadores, tá certo? Os registradores. Então, olha só, baseado nessa imagenzinha que a gente vai mostrar agora, olha só, nós temos aí o processador, e o processador, ele recebe essa divisão, essa subdivisão. Ele é dividido em UC, que é a unidade de controle, é o processador, ou seja, quem controla, quem comanda o computador em si, e a parte de ULA, ou seja, a ULA é a unidade lógica aritmética, ULA, unidade lógica aritmética. Já o C, unidade de controle, tá certo? Então, a UC é quem controla, quem comanda tudo. Só que quando chega com a base de cálculos, aí vai para a ULA, que é a área de aritmética, é a aula ali de cálculos, ela que faz os cálculos. Aí, voltando para a nossa imagem, nós temos aí, olha só, os registradores. Os registradores é um tipo de memória. E olha só, galera, registrador está no topo da pirâmide, tá certo? Eles são, ou seja, é considerada uma memória principal, para quem não sabe, tá? Ela é uma memória principal, exatamente. Para quem pensava aí que só a memória RAM era a memória principal, não é. Já foi o tempo que ela era considerada, ou seja, ela era mais falada, mais popular, a que cobravam mais em questões de concurso. Só que foi-se o tempo. Agora os registradores estão sendo bem falados, memória ROM está sendo bem falada, tá certo? E todas são memórias principais. Mas estamos falando de registradores. Então os registradores, em termos de memória, ela está no topo da pirâmide. Registradores, primeiro, característica dos registradores, desse tipo de memória. É uma memória principal, certo? Outra, ela é volátil, ela é uma memória que depende de eletricidade, ela tem que estar energizada, Ela tem que ter eletricidade para poder armazenar informações. Memória, ela serve para armazenar informações permanentemente ou não. São tipos de memória. Então, esse aí, ela é uma memória volátil, registradores. Então, repetindo, memória principal, memória volátil. Essa memória, os registradores, elas são de alto custo, ela custa muito caro. Então, por isso que não vem muita memória desse tipo aí de registradores, tá certo? Dentro do processador, que ia tornar o custo muito alto do processador. Então, memória registradores
memória principal, memória volátil, memória o que mais? Memória de alto custo, tá certo? E esses registradores vêm de pouca quantidade. Então, são características da memória registradores. Tá ok, galera? Então, sabendo disso, voltando lá na questão, né, que está dizendo o quê? Sobre os registradores. Ela é uma memória lenta? Não, ela é uma memória rápida. Então, a 1 já é falsa, a 2, verdadeira, tá ok? 3, memória de baixo custo? Nunca, ela é uma memória cara, de alto custo. Então, a 2 é correta, a 3 não é, a 4, a gente acabou de falar, é uma memória de alto custo. Então, a 2, a 4 estão corretas. A 5 é uma memória volátil ou não volátil? O que a gente comentou? É uma memória volátil porque precisa de eletricidade para armazenar informações, tá certo? Então, só aí matamos a charada aqui. Registradores é um tipo de memória rápida, é um tipo de memória de alto custo e é um tipo de memória volátil porque precisa de eletricidade para armazenar informações. Sabendo disso, nós vamos assinalar a questão aí de número D, ou seja, número não, desculpem galera, fiquei empolgado. Letra D, é a para ser gabaritada, né? Que é a 2, memória rápida, a 4, memória de alto custo, a 5, memória volátil. Tá ok, galera? Então, olha só, pessoal aí, né, que está se preparando para as provas aí do concurso de Passo do Lumiar, tá certo? A prova aí, tá certo? Vai ser uma prova, não vai ser uma prova difícil, vai ser uma prova light, bem bacana. Essa Instituto Machado de Assis não pega muito pesado, porque não é o intuito dela pegar pesado na parte de informática. Agora, na parte específica, segura o pepino aí que vai ser bastante. Então, procurem estudar. Outra coisinha sobre essa parte aí de softwares, conceitos de hardwares e softwares, ela não tem uma cultura de cair muita questão sobre isso. Ela cai mais questões sobre a parte do Office e sobre a parte de internet, tá certo? Aquela parte de sistema de segurança em modo geral. A parte de internet, sistema de segurança, e-mails, tá ok? A parte de protocolos, tá ok? Então, mas, claro que a gente tem que se preocupar, tem que estudar, porque a gente não tá, né, não vai saber qual é a que vai cair mesmo, tá? A probabilidade é menor? É. Mas, né, aí entra aquela outra parte aí, o concurseiro tem que ter sorte. Exatamente, tem que ter sorte, mas não é uma sorte de bobo, não. É a sorte onde tem que cair o que você estudou, tá? Não é aquela sorte de vou assinalar qualquer coisa que vou passar. Isso aí não existe, não passa mesmo. Tá ok, galera? Então, esse aí foi mais um tutorial aí pra galera aí que vai fazer o concurso de Passo do Lumiar, tá certo? Galera, um abraço e a gente se encontra aí no nosso próximo tutorial. Não esqueçam, indique aí, né, o canal para os seus amigos, tá ok? Curtam, tá? E vamos lá, que o sucesso é nosso, galera. Até a próxima. Informática.